E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo, de uma forma bem curta e bem simples, eu vou estar falando um pouco mais sobre o nosso princípio da legalidade, conhecido também como non crimes. É, é bem fácil de ser compreendido, vou ser bem superficial. Esse princípio você pode encontrá-lo no artigo 1º do Código Penal. E o que é que fala esse princípio? Vamos lá. É, não há crime sem anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Pronto. Vou resumir o que é que isso quer falar. Não tem como eu sofrer uma sanção, pagar um crime, sem ele estar previsto em lei. Pronto. Morreu o princípio. Morreu o artigo 1º do Código Penal. E diante disso, eu separei aqui, estudando um pouco, dois subprincípios. Quais são eles? Reserva legal e anterioridade. A reserva legal eu vejo como um auxiliador desse princípio. Por quê? Porque ela vai dizer praticamente o que eu acabei de falar. A reserva legal, também conhecida como lex populi, ela vai falar que não há crime nem pena sem lei em sentido estrito. Pronto. Vai mudar só basicamente isso, sentido estrito, como falei no vídeo anterior em conceitos e fontes. Por isso que é bom seguir essa ordem. A lei em sentido estrito é a lei que está feita conforme o legislador. Entendido o princípio? Entendido um subprincípio, que é a reserva legal, muito importante. Não há crime sem pena, sem lei, em sentido estrito. Show! Agora vamos para outro subprincípio, que é o subprincípio da anterioridade. Quando eu falo anterioridade, o nome já diz tudo. É também conhecida como lex prévia. O que é isso? O princípio da anterioridade. O que você pratica hoje e não é crime, ele não retroage. Como assim não vai retroagir? É como fala o princípio. A lei em sentido estrito. Se você pratica um crime e amanhã te pegam e essa lei não está valendo alguma coisa do tipo, você não vai pagar por ela. Ela não existe, ela não está em sentido estrito, como fala o princípio da legalidade e a reserva legal. Então, é justamente isso, o da anterioridade. Ela não vai retroagir. Mas, um grande ponto. Ela retroage sim, caso seja benéfica ao réu. Como assim? Já tem a lei. Eu já tenho uma lei e ela muda. Que acontece muito. Acontece. Isso é normal. E essa lei, ela é benéfica para o réu, mas você cometeu o crime no passado. Então, de certa forma, você sim, mesmo tendo cometido esse crime no passado, ela sendo benéfica para você como réu, ela vai retroagir sim. Mas, ela, como em regra, não pode retroagir. Porque o que você pratica hoje não é crime e não retroage por conta da segurança jurídica. Mas ela vai retroagir caso seja benéfica. Anterioridade, lex prévia. Pronto. Falamos sobre o princípio da legalidade. Dentro dele, reserva legal, anterioridade. Reserva legal, lembre de sentido estrito. Lei em sentido estrito. Não há crime sem lei em sentido estrito. Anterioridade, ela vai retroagir caso seja benéfica. Pronto. Em 4 minutos, abreviamos um princípio. E para dar um adentro, para ficar algo mais complexo e melhor de ser compreendido, vou falar aqui sobre uns tópicos relevantes que eu separei aqui. Medidas provisórias. Conforme os estudos, conforme sabemos, as medidas provisórias em matéria penal não pode cuidar da mesma medidas provisórias em matéria penal. Elas não podem versar sobre a matéria penal, em regra.
Lembra também do princípio da anterioridade. Por quê? Porque, em regra, ela não pode, medida provisória não pode cuidar de matéria penal. Mas, segundo uma súmula do STF, caso ela seja benéfica para o réu, aí sim, ela vai poder versar. Ponto. Agora vamos falar de normas penais em brancas. Novamente, outra coisa que é um conceito. O que é uma norma penal em branca? Ela vai precisar de um complemento. E essas normas penais em brancas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. É bem simples, bem rápido. Norma penal em branca precisa de um complemento. Elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Quando eu falo de homogêneas, é porque eu preciso de um complemento do legislativo. Show. Quando eu falo de heterogêneo, é aquele caso que eu citei no vídeo passado sobre o artigo 33. Vou precisar de um ato administrativo, de uma portaria, no caso do artigo que eu estou falando, para complementar essa norma penal em branca. E é isso. Falamos sobre um princípio bem fácil, que dentro dele trazem dois subtópicos, reserva legal e anterioridade. Falamos sobre isso e aprofundamos falando sobre medidas provisórias e leis penais e brancas. Show! Espero o like e espero ter ajudado no estudo de cada um de vocês, como eu estou ajudando no meu. Logo logo vou trazer mais vídeos falando sobre os próximos princípios e seguindo a ordem lógica de cada um.